Oi, tudo bem com vocês, gurias? Meu nome é Cláudia Goulart e eu tô de volta ao canal. Vim falar hoje, depois de quase um ano de sumiço, porque que eu sumi. Aconteceram muitas coisas. Minha vida virou de cabeça pra baixo, completamente. O último vídeo que eu gravei aqui foi contando que eu tinha sido demitida, que tinham acontecido alguns problemas, na empresa que eu tava, e eu havia saído. E eu tava programada pra fazer um monte de vídeo, pra cá, pro canal. Eu até gravei alguns, só que acabei não editando e não subindo, mas eu tinha muita coisa gravada. Eu tô com uma colinha aqui, com algumas coisinhas que eu escrevi, pra não esquecer. Vou ir contando então na sequência do que aconteceu, porque, como eu falei, tudo mudou completamente. Depois que eu saí do emprego, eu vim pra Rio Grande, a passeio, vim viajar, matar um pouco a saudade da família. Acho que eu falei no último vídeo, que a minha família estava me visitando e por causa da coordenação eu não pude tirar dias que eu tinha para tirar, e então acabou que eu não consegui ver eles quase. Como eu saí do emprego em seguida, eu decidi vir passear para aproveitar esse tempo com elas, Eu falo eles, que são uma família, mas era minha mãe, a minha irmã e os meus sobrinhos, que eram a minha família. Vim pra cidade, a meta era passar 2 semanas. Vim pra cá dia 19 de fevereiro, eu saí de Balneário. Vim passar somente 2 semanas. Acabou que eu passei 2 meses. Depois disso, nesse meio tempo, a gente tinha descoberto que o câncer da minha mãe tinha retornado e ela tava fazendo alguns exames. E aí, nesse meio tempo, tava nessa fase ainda de fazer alguns exames pra descobrir como tava. Só pra falar um pouquinho, ela teve um câncer de mama há quase 10 anos atrás, na qual ela fez a cirurgia de mastectomia, retirou tudo e tava tudo ok, mas acabou retornando como metástase. E a princípio a gente sabia que tinha retornado nesses primeiros exames, tinha retornado no pulmão, na tireoide e no fígado. Só que ela tava bem, não tinha nada, não tinha sintomas nenhum. Ela fez os exames porque ela vivia fazendo exame. Ela gostava muito de saber como é que estava o corpo, de saber como é que estava a saúde dela. Então ela vivia fazendo exame e acabou descobrindo que tinha retornado. Só que agora nesses outros lugares. Acabou que, como eu me estendi um pouquinho mais nessa minha viagem a passeio, eu tava desempregada, porque eu tava morando em Balneário, fui demitida bem no início de fevereiro. Foi início de fevereiro, acho que foi dia 10 de fevereiro. E dia 19 foi tudo muito rápido, eu já tava vindo pra cá. Acho que foi isso, gente, faz mais de um ano, quase um ano, então eu não me lembro exatamente as datas. Mas acho que foi isso. No último vídeo ali eu contei a data, eu acho. Acabou que eu, nesse meio tempo, o meu ex... Sim, o meu ex entrou na história novamente, porque isso é uma história muito longa pra contar nesse vídeo. De repente, num próximo vídeo, eu conto a nossa história até esse momento. E aí ele também não estava morando na cidade, ele estava morando em Imbituba, Santa Catarina, e eu tava em Balneário. E a gente, os dois morando lá há quase um ano, e a gente não tinha se encontrado lá, apenas 2 horas de distância. A gente foi se encontrar onde? Em Rio Grande, 12 horas de distância lá de Balneário. E aí acabou que eu ainda tava aqui, por causa que, como eu não tinha nenhum compromisso fixo lá, acabou que a minha mãe e minha irmã e os meus sobrinhos também, pediam, ai, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. E eu fui ficando. E coincidiu com a data que ele veio visitar a família e fazer um curso. Então acabou que a gente se encontrou aqui. Quando eu fiquei sabendo que ele tava aqui, acabei chamando também e a gente se encontrou. E acabamos voltando. Nesse meio tempo, eu precisei voltar pra Balneário, porque até então eu tava morando lá, minhas coisas estavam todas lá. E eu tava fazendo a minha carteira lá também. Aí eu tava já tinha pagado o início do processo, mas ainda não tinha iniciado. Aí voltei pra Balneário, fiz toda a parte teórica da minha carteira, fiz toda a parte teórica mesmo, as aulas teóricas, e fiz a minha prova teórica, graças a Deus passei, deu tudo certo. Mas nisso eu fiquei, não sei quanto tempo deu, eu voltei pra lá eu voltei depois do aniversário da minha irmã, acho que eu voltei dia 17 de abril, 18 de abril. Fiquei mais um mês, que foi quando eu fiz a prova teórica, e depois voltei pra cá. A minha mãe, ela já tava mais ruinzinha, ela já tava precisando mais de ajuda pras coisas, porque ela reclamava muito de dor no corpo. Só que ao mesmo tempo a gente tava achando estranho, porque
aonde apareceu os tumores, né? Não tinha por que sentir dor num braço, numa perna, nas costas. Não tinha nada a ver uma dor com a outra, né? Um câncer de pulmão não dá dor no restante do corpo, ele dá falta de ar, dá incômodo no peito. Acredito que dê sensação de falta de ar mesmo, né? De sufocamento, mas não de dores no corpo. Aí, nisso, ela pediu uma cintilografia óssea, e só que demorou muito para sair o resultado, porque era tudo pelo SUS. Ela não quis fazer particular, justamente para não ter os resultados rápido, porque a gente já sabia, a gente já imaginava, a gente já havia passado por um processo bem parecido há alguns anos atrás com o meu padrasto, que também teve um câncer com metástase. Então, a gente já sabia como é que funcionava o processo, de tudo. E as dores que ela sentia eram parecidas com as dores que ele sentiu. Então, ela pediu essa cintilografia. Quando saiu o resultado, ela estava internada. A gente foi bem no dia que ela marcou a primeira quimioterapia. Ela agendou a quimioterapia, ela não fez nesse dia. Agendou a quimio por causa desses outros tumores que a gente já tinha certeza. Só que aí ela comentou com a moça lá que tava com muita dor e tal. A moça aconselhou a gente ir na Santa Casa. Fomos. Na hora quiseram internar ela, fizeram raio-x, fizeram vários exames lá e descobriram que ela tava com uma fratura na coluna. Nesse meio tempo que ela andava... Porque minha mãe sempre morou sozinha, desde que meu padrasto faleceu, ela sempre morou sozinha, né? E desde o início desse ano, ela começou a se queixar de dores e era necessário operar. Graças a Deus, na época, a cirurgia foi um sucesso. Essa cirurgia foi no final de junho, início de julho, alguma coisa assim. Eu fiz aniversário em junho e ela foi caminhando com uma bengala, mas foi. Tava tudo certo, não tinha acontecido nada ainda. Tava tudo bem. Foi no início de julho, eu acho, isso. Foi dia 3 ou dia 4 de julho que a gente foi na Santa Casa e descobrimos essa fratura. Aí ela internou, ficou internada 2 semanas. Nesse tempo ela fez a cirurgia e deu tudo certo. No outro dia os médicos disseram que ela podia levantar, calma, com ajuda, porque até então ela não estava mais caminhando, né? Desde que descobrimos a fratura, não podia se mexer. Fez a cirurgia, os médicos liberaram para ela se levantar no outro dia. Tudo com muita ajuda, muito cuidado, deu certo. Ela voltou para casa, deu alta, voltou para casa. Aí nisso eu decidi voltar de vez para cá, para ajudar ela. Aí eu já tava com o Vini, a gente já tinha voltado oficialmente, né? Já tínhamos reatado, voltamos. A gente decidiu ir embora os dois pra Balneário, pra Imbituba, pra buscar as nossas coisas. Porque eu ainda estava com uma casa alugada lá. E as coisas dele estavam todas na casa da irmã dele, onde ele morava. Então a gente precisava voltar pra Rio Grande oficialmente, né? Aí fomos. Ele alugou um reboque, então a gente foi com o reboque e voltou pra poder trazer os meus móveis, as minhas coisas. E aí chegamos aqui. Antes de chegar aqui, a gente estava em Balneário ainda. A gente ia sair no sábado de manhã de Balneário. Ia passar o sábado inteirinho em Imbituba. E depois, domingo de manhã, a gente ia voltar para Rio Grande. Acabou que não deu certo. A minha irmã me ligou. Nesse meio tempo, a minha mãe não ficou sozinha em casa. Ela foi pra casa da minha irmã, que ela tinha acabado de operar, né? Então eu aproveitei que ela tava com a minha irmã e fui viajar pra buscar as minhas coisas. A minha irmã me ligou, dizendo que a mãe tava com muita dor. Muita dor na perna. Uma dor absurda. E ela tava ligou pra ambulância e foram pra UPA. Isso de madrugada, de sexta pra sábado. Eu não me lembro bem os dias, se foi de quinta pra sexta. Eu sei que assim, ó, a gente teve que sair um dia antes, porque a gente tava se programando, a gente não tinha nem arrumado nada ainda. Chegamos em Bituba, só buscamos as coisas dele e íamos embora. Chegamos aqui, era 4 ou 5 horas da manhã, alguma coisa assim. Aí eu ia ir direto pra UPA, minha irmã não deixou, porque ela já tava lá, né? E a gente passou o restante da madrugada na casa da minha sogra e depois fomos pra UPA. Aí eu fiquei lá com ela até o início da tarde, que foi quando ela foi transferida para o hospital universitário. Chegamos no hospital universitário, começaram mais uma bateria de exames, né, para ver como tava tudo. Descobriram que ela tinha uma fratura no fêmur. Eu acabei parando um pouquinho, fui conferir ali a gravação e gravou uma parte e cortou o restante. Eu tinha contado quase toda a história e tô tendo que retornar. Mas tá bom. Contei até a parte que descobriram a fratura do fêmur, né? E ali não teve mais o que fazer. Ela sentia muita dor. Muita dor. Eram remédios muito fortes que ela tomava. Hoje eu não sei mais o nome dos remédios, mas eu sabia falar certinho tudo que ela tomava, tudo que davam pra ela. Eu sabia o horário de tudo dela, porque durante o dia era eu que tava ali, né? E aí... Mas ela sentia muita dor. Muita. Assim, ela chegou com muita dor.
Eu não sei se ficou a parte ali que eu falei, mas ela ficou 2 semanas internada nesse hospital também. E aí, não sei se é porque eu já tinha falado tudo isso, mas aí acabou cortando. Não sei se pegou bem a parte que eu falei que quando ela tava na Santa Casa, uns 3, 4 dias depois de internada, descobriram, saiu o resultado da cintilografia, que mostrava que o câncer estava espalhado por muitas partes do corpo, nos ossos, muitas partes mesmo. Tinha nas costelas, na parte de trás, do braço direito, pontos no braço esquerdo, joelhos, canela, tinha pontos na parte da coxa, tinha no fêmur, tinha na parte da lombar, muitos lugares. E aí, nesse tempo que ela tava internada ali, ela já voltou mais fraca psicologicamente. E quando falaram que não ia ter como operar, porque não tinha o que fazer, a gente enrolava ela, sabe? A gente não contava que não podia operar, ela só perguntava, vamos operar quando? E a gente assim, vamos perguntar pro médico. A gente ficava empurrando, sabe? Jogando responsabilidade pros médicos, mas ao mesmo tempo a gente pedia pra eles não falarem nada, pra eles também enrolarem, jogaram pro ortopedista, e o ortopedista nunca apareceu lá, e eles jogavam a responsabilidade pro ortopedista pra também não falar nada. Mas ela não podia se sentar sozinha, não podia se virar na cama. Ela não podia fazer nada. Foi tudo muito triste. Muito triste mesmo. A gente não tava... Eu nunca imaginei que seria tão rápido. Quando a gente descobriu que tinha retornado o câncer, né, que tava no pulmão, eu sabia que a gente teria pouco tempo, mas imaginei uns 2 anos, talvez. 1 ano e meio, 2 anos. Não alguns meses só. Desde que a gente descobriu tudo, foram 4, 5 meses. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá parando de gravar, parou de novo, aí eu virei agora pra câmera da frente. Então acho que vai perder um pouquinho a qualidade, mas assim eu vou conseguir ver quando parar de gravar. O que aconteceu? Da madrugada do dia 17 pro dia 18, ela acabou se indo, ela não resistiu, ela acabou se entregando. Quando ela ficou sabendo que não ia mais conseguir caminhar, nem se sentar sozinha, ela não aguentou, ela acabou se entregando. Ela se foi. Eu e minha irmã cuidamos dela desde o início até o final. Durou pouco tempo todo o processo, mas eu cuidaria dela por 10, 20 anos, caso precisasse. Eu voltei pra cá com a intenção de cuidar dela, de ajudar ela, de ficar com ela pra tudo. Ela sempre foi uma pessoa difícil, mas eu também sou. Todo mundo tem alguma coisa que também é difícil. Mas independente de qualquer coisa, ela era minha mãe. Em primeiro lugar, ela era minha mãe. E só isso importa. Ponto, não tem um a mais. Não, ela era minha mãe e ponto. Eu fiquei pensando, né, se eu tivesse esperado mais um pouco, talvez eu não precisasse ter feito a mudança pra cá, só que não tinha como eu saber. Eu não vim preparada esperando isso. Eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente achei melhor voltar pra cá de vez pra ajudar ela e cortar os gastos que eu tava tendo lá, né, óbvio, porque eu tava pagando uma casa sem estar morando na casa. Acabei decidindo voltar pra cá pra eu estar tranquila aqui, sabendo que eu não tenho compromisso nenhum, que eu não tenho responsabilidades nenhuma no outro lugar e que as minhas coisas iam estar aqui sendo cuidadas por mim, né? Não por terceiros. Então, não tinha como eu saber, né? Não sei se pegou numa das gravações que eu fiz. Eu sei que eu já falei, mas acho que deve ter cortado. Quando ela internou de novo no hospital, ou nesse meio tempo que ela tava em casa, eu e Vini, a gente começou a conversar, né? Que eu queria muito casar. Sempre foi meu sonho da vida e todo mundo sempre soube, né? Que eu sempre falei muito sobre isso. E aí eu vi um vídeo no Instagram que falava assim, case-se. Não sei se vocês já viram, mas assim, case. Tem gente querendo ver você realizar seus sonhos. E até hoje, se eu vejo aquele vídeo ali, aquele tipo de reels que ele ficou... virou tipo uma trend, né, no Instagram. Eu vejo aquilo ali, eu me boto a chorar. Porque eu já não tinha mais o meu padrasto, que era o meu pai, não tinha mais a minha avó. Então eu falei pra ele, vamos casar. E torcer pra ela estar aqui, porque eu quero que ela me veja casando. Já que eles não vão poder ver, eu quero que ela me veja casando. Mas não deu tempo, foi tudo muito rápido, a gente não esperava, foi muito rápido.
Aí acabou que aconteceu essa loucura toda na minha vida. Fiquei extremamente perdida. Eu fiquei um período de 1 mês só dentro de casa. Nem dentro de casa, né? Eu passei esse primeiro mês quase inteiro na casa da minha irmã. Eu só vinha pra casa pra dormir. Eu tô ficando na casa que era da minha mãe. Ela me pediu muito pra cuidar da casa. Me deu várias orientações até do que eu poderia fazer mais à frente. E eu tô aqui. Tô em Rio Grande. Voltei. Tô esperando orientações de Deus pra saber quando que eu vou voltar pra Balneário. Quero muito voltar pra lá. Me sentir muito em casa. Me sentir, apesar de tudo, apesar de estar sozinha, eu tava em casa. Eu amava lá. Hoje, tô aqui, tô com meu noivo. A gente... É uma longa história, como eu falei antes, a gente tava noivo quando a gente terminou. E voltamos e seguimos o noivado, né? Eu falei pra ele, não vamos voltar pra trás. Se a gente voltou, a gente continua noivo. E aí, depois que tudo aconteceu, a gente deu um tempo de tudo, assim. Começamos a amadurecer bem a ideia, pra também não fazer nada de cabeça quente, nada por impulso. E aí, realmente, decidimos casar. E aí, tô voltando a gravar agora, porque tirei um ano meio perdida, assim. Desde que eu fiz o último vídeo, já vai fazer um ano, eu acho que eu fiz em fevereiro. Com certeza eu fiz antes de vir pra Rio Grande, antes da primeira viagem, o último que eu postei aqui. Então, já vai fazer um ano que eu não postei mais nada. Foi um ano sem postagens. A mãe faleceu dia 18 de agosto. Então, no início de setembro eu comecei a procurar emprego novamente. Eu me tirei esse primeiro mês, assim, pra só tentar ficar bem, tentar botar minha cabeça no lugar, pra eu não enlouquecer, porque é muito difícil. Então eu tentei ficar só bem, sabe? Tentei voltar a mim, porque eu tenho muita ansiedade. Resolvi tirar esse 1 mês pra eu voltar a ficar bem, pra eu tentar ficar bem. Não tem como ficar bem 100%. Não tem como melhorar, como fingir que não aconteceu. Hoje eu tô na casa que era dela, com as coisas dela, e não é fácil. É muito difícil. Muito, 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 muito difícil. É complicado. Eu sei que Deus tá comigo, Deus tá me ajudando, tá me guiando. Tudo que eu faço, eu peço muita orientação pra Deus e eu sei que eu não tô sozinha, eu sei que Ele tá comigo. Acredito que eu e o Vini, a gente ter voltado pouco tempo antes de tudo acontecer, foi pra Ele ter me ajudado também, me fortalecer, pra eu não estar sozinha nesse momento, pra Ele estar comigo mesmo, porque não é fácil. Acredito que o tempo que eu passei em Balneário foi pra... Eu acho que assim, tudo na vida tem um porquê, né? E acredito que esse tempo que eu passei em Balneário foi pra me ajudar a botar minha cabeça no lugar, pra eu aprender a lidar um pouco com essa minha ansiedade, com esses meus problemas, né? E acho que me ajudaram muito, sim, a lidar com as minhas emoções. E eu meio que me preparei, não sei como, mas Deus me preparou pra tudo que vinha acontecendo. A gente não sabe como, né, mas Deus faz tudo da forma que tem que fazer, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Às vezes eu fico pensando, né, se eu não tivesse ficado esse 1 ano em Balneário, eu teria aproveitado mais com ela. Só que se eu tivesse estado aqui antes, nesse 1 ano, se eu não tivesse ido embora, talvez eu não tivesse me preparado para o que aconteceu. Então, acho que eu prefiro lidar com a certeza de que Deus faz tudo com um propósito, de que tudo que acontece tem um porquê. Eu acho que é isso, sabe? Hoje nós decidimos que, a princípio, nós vamos ficar aqui em Rio Grande. Eu amei Balneário, pretendo voltar, mas não sei quando. Tenho pendências para resolver, né, que ficaram. Tô trabalhando hoje aqui também, então não quero fazer nada por impulso, não quero agir por impulso, tô deixando Deus guiar minha vida e tô indo conforme tem que ir, né? Agora a gente marcou a nossa data de casamento, como eu falei, foi bem pensado, sem ser por impulso também, e quero fazer vídeos pra vocês contando sobre o processo. Acho que o próximo vídeo vai ser como eu e o Vini contando um pouco da nossa história até aqui, e quero contar também pra vocês diário fazendo, né? Uma sériezinha de diário de noiva. Diário da noiva. Falei até errado. Quero ir mostrando pra vocês como tá sendo a preparação, como tá sendo tudo. Mas é isso. Se tu ficou até o final, muito obrigada por assistir. Desculpem o sumiço. Mas é isso, né? Essa sou eu. Pretendo não sumir mais por tanto tempo. Muito obrigada. Beijos. Tchauzinho.